Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar 3 relatos para vocês. Parece que o microfone tá muito alto. 3 relatos para vocês nesse tipo ao vivo. Tirei um pouco aqueles. Nesse tipo ao vivo, tira isso aqui da orelha também, Ana. Nesse tipo ao vivo aqui de hoje, tá? Tive que deixar um tipo ao vivo, Matheus cantando. Um tipo ao vivo aqui pra vocês, certo? Então, quando eu não consigo fazer um ao vivo, eu deixo um tipo ao vivo. Pra quem não conhece, nós somos o Canal Assombrado e temos vídeos todos os dias aqui no canal, todas as noites com relato ao vivo. Quando não dá pra fazer ao vivo, fica um tipo ao vivo. E às 11 da manhã, de segunda a sexta, tem relatos, coletânea de relatos, tipo ao vivo, maledite, tipo ao vivo também, enfim. Sempre tem relato. 12:30 tem notícias do Matheus, Almanaque Assombrado. De sábado tem fotos, vídeos e áudios assombrados que vocês mandam pra gente. A gente dá uma olhada em umas fotos, umas coisas assim bem legais. De domingo tem especial do Matheus e coletânea temática de relatos. Ok, DJ? Se você conhece tudo, já pode deixando o seu likezinho. Se não conhece, vai olhando aí tudo, se curtiu, deixa um joinha. Deixa eu avisar vocês também que esta promoção aqui da camiseta, aqui ó, da camiseta Grey, vai só até amanhã, tá bom? Só até amanhã, domingo, dia 30. E você precisa usar o cupom GREY, que tá aqui, ó, tá vendo? Cupom GREY para ganhar R$10 de desconto na camiseta Grey, que brilha no escuro, ok, pessoal? Muito linda esta camiseta. E não se esqueçam também, tá? Da bata feminina La Mexicana, que está em pré-venda na loja Assombrada. Primeiro produto exclusivamente feminino aqui que fizemos. Aqui ela tem o ombrinho aberto, aqui a gola também aberta. Ela é mais larguinha assim, certo? Pré-venda, garante a sua. E vamos lá. Vamos começar com os relatos. São 3 relatos que eu separei aqui para contar para vocês. Não são relatos longos, tá? Tá correndo tudo certo ali, tá. Tem música? Tem. Então vamos lá. Então o primeiro é: fui salvo por duendes e fadas? Vamos ver. Olá, meu nome é fulano, tenho 14 anos. Moro em Minas Gerais, na cidade de Capinópolis, é isso? Vamos lá. Então, era dia 17 de maio de 2017. Tudo começou quando os meus parentes vieram para uma festa na minha casa à noite, às 8 horas da noite. Observação: moro num sítio. A minha prima teve a ideia de brincar de pique-esconde no meio do pasto, que fica próximo a uma mata fechada. Estávamos em cerca de 7 crianças. Estavam na brincadeira cerca de 7 crianças. E como sempre, na hora de escolher quem iria contar, sempre era eu, o menor da turma, que ficava para contar. Então todos se esconderam. E antes disso eu tinha dito para ninguém se esconder na mata, porque além de cobra, lá tem onça e outros animais perigosos também. Então todos concordaram e eu comecei a contar. E lá vai eu. 1, 2, 5, 10 e aí já pulou pro 20. Lá vou eu, terminei de contar e fui procurar. Só que eu fiquei mais de 40 minutos, acho que, procurando em tudo quanto é canto. E sem mais opções, eu fui procurar dentro da mata. Com muito medo, comecei a chamar pelo nome deles e dizer que a brincadeira já tinha acabado e que eu não queria mais brincar. No entanto, eu não obtive nenhuma resposta e fui andando mata dentro. Quando percebi, eu já estava muito longe de casa. Aí eu entrei em desespero, sentei no chão e fiquei bem calado, pois eu ouvi grunhidos vindo do meio do mato. Fiquei paralisado porque eu sabia que havia uma onça naquela mata. E o grunhido cada vez se aproximava mais.
Eu, com muito medo, comecei a pedir para Deus me tirar daquele lugar ileso. Quando do alto de uma árvore de maçã, de uma macieira, algumas luzinhas muito bonitas começaram a aparecer de toda parte. Elas eram coloridas e dentro delas eu pude ver menininhas muito pequenas que me lembravam fadas. E de dentro das árvores saíam homenzinhos pequenos com os cabelinhos embaraçados e folhinhas na cabeça. Sei lá, duendes, elfos, não sei. Eu estava tão maravilhado olhando essas criaturinhas voando por cima da minha cabeça. E me lembro também que elas davam risadinhas. Quando do meio do mato saiu uma onça, eu fiquei ali parado. Saiu uma onça que ficou ali parada, pronta para dar o bote. Foi então que as luzinhas, que eu disse que havia menininhas dentro, foram para cima da onça, fazendo um círculo em volta dela e barulhinhos que mais pareciam com um apito para cachorro. A onça ficou tão alvoroçada que correu para o meio do mato. Então os homenzinhos apontavam sem parar para um lado da mata e as menininhas voando me chamavam com uma vozinha que parecia do Tico e Teco. Então eu segui aqueles homenzinhos e eles me levaram até o lugar onde eu estava contando. E com as vozinhas bem fininhas e baixinhas, elas disseram: "Fique aqui, é mais seguro." Então eu balancei a cabeça e agradeci pela ajuda. E bem devagar eles voltaram para dentro da mata. Nessa hora os meus olhos se encheram de lágrimas e eu voltei para a festa, onde já estava todo mundo me procurando, minha tia, meu tio, minha mãe, meu pai, já estavam quase acionando a polícia já, achando que eu tinha me perdido no meio do mato. Então eu perguntei para os meus primos onde é que eles estavam, e eles disseram que a avó tinha chamado para cantar os parabéns, e eles me procuraram e não me acharam. Ana, eu decidi não contar o que tinha acontecido. Eu preferi guardar para mim essa experiência, até porque eles iam tirar sarro da minha cara. Nessa noite eu não dormi, eu fiquei pensando no que tinha acontecido a noite toda. Esse é o meu relato, espero que gostem. Um beijão. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. Gente, se alguém aí tiver história de que tenha passado por alguma experiência com gnomo, duende, fada, essas coisas, manda pra gente, tá? Você não está sozinho. Aqui você não é louco. É muito incrível, assim, essas histórias, mas, né, tem várias. Vamos para o segundo relato, então. Este é de Doppelganger. O Doppelganger do meu irmão me visitou. Sempre é Doppelganger do irmão, do pai, vocês já repararam? Olá, assombrados, meu nome é... não sei se é fulano ou fulana, e eu adoro o canal. E sempre acompanho seus vídeos e tenho muito carinho e apreço por vocês. Decidi contar algo que aconteceu comigo na adolescência. Eu sempre fui uma pessoa envolvida com coisas sobrenaturais desde criança. Lembro de acontecer situações estranhas comigo desde muito pequeno. Então é um menino, é um moço. Bom, isso aconteceu há uns 8 ou 9 anos atrás e naquela época eu tinha 16 anos e o meu pai sempre foi um homem mulherengo. Portanto, tenho 4 irmãos e uma irmã por parte dele. Mas nós somos muito unidos, eu e os meus irmãos. Um desses irmãos, que na época tinha 13 anos, namorava uma menina que mora próximo da minha casa e todas as noites ia na casa dela. Tipo namoro de porta, sabe? E ele sempre voltava para casa da mãe dele tarde. E o caminho que ele pegava para voltar para casa passava justamente na rua que eu moro. E ele sempre parava na minha casa e batia na janela do meu quarto, para ficar conversando comigo ou marcando alguma coisa no fim de semana. Certa noite eu ouvi batidas leves na minha janela e abri, e era ele. Mas ele estava estranho. Ele estava vestindo uma blusa e uma bermuda branca e com o cabelo um pouco grande, como quem não corta já faz algumas semanas. Estava fumando um cigarro e ficou me olhando com um olhar cínico no rosto. Naquele momento eu senti uma coisa estranha no ar,
como se eu estivesse vendo a imagem de alguém familiar, mas que tinha alguma coisa diferente. E então olhei para o relógio e era 00:40. Perguntei o que ele queria e ele ficou me olhando por um tempinho e disse: "Ah, eu vim te dar uma olhada." Então eu perguntei se estava tudo bem e perguntei pela namorada dele, mas ele não respondeu. E ao invés disso, me ofereceu o cigarro que estava fumando. Naquela época de adolescência, era de costume fumar escondido dos pais com frequência. Ele colocou o cigarro na minha boca e eu traguei. E em seguida, ele disse baixinho e com ar de maldade: "Tem mais alguém aí contigo ou você tá sozinho aí?" A única pessoa na casa, além de mim, era minha mãe, que àquela hora já estava dormindo. Minha mãe sempre foi de dormir cedo. Então, antes de eu responder, ele disse: "Ah, você poderia sair, vamos dar uma volta por aí." E nesse momento eu tive uma sensação muito ruim e olhei para ele e vi que o olhar dele era diferente do olhar alegre do meu irmão. Era um olhar frio e malicioso. Então eu disse que talvez não fosse uma boa ideia andar pelas ruas àquela hora da noite e que estava tarde. Então ele só ficou olhando na minha direção por um tempo e deu um ar de riso e eu sentia que havia algo errado naquela situação. E o meu corpo se arrepiava quanto mais ele me olhava. Parecia que os olhos dele estavam mais escuros do que o normal e dava uma sensação de que não era um olhar humano. Então eu disse que era melhor ele ir embora e que a mãe dele ia ficar preocupada com ele. E ele continuou me olhando e então disse: "Eu já vou." Ele então se virou e saiu andando e eu fiquei olhando atrás dele e senti uma coisa maligna no ar, até ele sumir na esquina. Naquela noite eu fiquei olhando a minha mãe dormir, pensando no meu irmão, e se era mesmo meu irmão ali, pois eu tinha a enorme sensação de que não era ele. Na manhã seguinte, novamente ouvi batidas na minha janela. Abri e era novamente o meu irmão, que havia aparecido a noite anterior. E os nossos outros 2 irmãos, que são gêmeos idênticos. Eles estavam alegres e animados, me convidando para passar o final de semana na casa da nossa avó. Mas no momento que eu olhei, eu percebi uma coisa. O cabelo do meu irmão, que supostamente havia me visitado na noite anterior, estava cortado, em corte militar. E na noite anterior ele estava com o cabelo grande, como quem não cortava há semanas. E na mesma hora eu olhei novamente no relógio e vi que era 7:30 da manhã. E perguntei para ele que horas ele havia cortado o cabelo. E ele, com o mesmo comportamento bobo de sempre, respondeu: "Eu cortei ontem de tarde, por quê?" Então eu senti um frio percorrer o meu corpo. Naquele instante eu tive a certeza que seja o que fosse o que havia me visitado de noite, não poderia ser o meu irmão. E então contei a história toda, e eles ficaram paralisados escutando, e deram graças a Deus por eu não ter saído à noite na companhia daquele ser, e que com toda certeza coisa boa não queria me fazer. Anos se passaram e outro dia estávamos todos reunidos e eles tocaram nesse assunto. E o meu irmão jura até hoje que não foi ele que veio na minha casa aquela noite. E que naquele horário da noite ele já estava na casa dele já fazia um bom tempo. Bom, sei que pode não ser algo tão assustador, mas foi algo que aconteceu e pesquisando mais sobre o assunto, eu acho que poderia ser o doppelganger do meu irmão naquela noite. Pois é, doppelganger meio mal esse. Esse já era meio um eu de outra dimensão, meio... Então não sei mal, é que você sentiu a maldade, né? Um olhar meio... Ou alguma coisa querendo se fazer passar pelo seu irmão para te levar para algum lugar, sabe? Só se mostrou como sendo alguém conhecido que tinha o costume de bater aquela hora, mais ou menos ali na sua janela, para você se sentir confortável em segui-lo até algum lugar. Mas não deu certo, porque você teve lá o seu sentimento. E vamos ao último relato da noite, que é Meus Demônios. Bom, não sei bem como começar. Eita laiá, mas vamos lá.
Oi, Ana, meu nome é fulana, sou de Caruaru e tenho 20 anos. Todos os acontecimentos citados são verídicos. Espero que todos os relatos que me mandem sejam. Quando eu tinha aproximadamente 16 anos, eu estava no sertão. Tinha ido a passeio visitar meus avós paternos. Gente, o que parou de funcionar aqui? Não sei o que parou de funcionar aqui. Espero que não seja o programa aqui de gravação. Não, acho que não. Bom, visitar meus avós paternos. No terceiro dia, se não me engano, o meu tio, irmão da minha mãe, ligou para mim. Ele também estava no sertão, tinha ido visitar os pais da esposa dele. Na ligação, meu tio falou que ia voltar para Caruaru, pois o meu avô materno estava muito doente e que era para a gente voltar. Rapidamente arrumamos tudo e viajamos. Chegando aqui, meu avô estava realmente muito doente. Estava com chikungunya. E porque ele é idoso, e a situação na qual o vimos quando chegamos na casa dele, e por conta dele ser idoso e a situação na qual o vimos quando chegamos na casa dele, pensamos que ele não ia escapar. Mas ele está vivo até hoje, graças a Deus. Já que a esposa do meu avô, minha tia, sim, minha tia, é uma longa história. A sua tia é esposa do seu avô. Enfim, fica para outro relato. Bom, ela também ficou doente. Ela não pôde cuidar do meu avô. Então, meus tios revezavam quem ia dormir lá à noite, para o meu avô e para minha tia não ficarem sozinhos. Minha mãe ficava na quinta e na sexta. Minha mãe sempre foi medrosa e desde que minha avó faleceu, ela não fica sozinha na casa do meu avô. Então, nas noites em que a minha mãe tinha que dormir na casa do meu avô, ela me chamava para ficar com ela. Eu ia todas as noites que a manhinha ia. A casa do meu avô é daqueles modelos antigos, sabe? Que tem corredor e minha tia, a esposa do meu avô, gosta muito de imagens, santos, e eu nunca gostei. Minha tia tem um pequeno altar no corredor da casa com inúmeras imagens. Ela, à noite, bota velas ao redor. E nessa noite, meu avô e tia estavam deitados no quarto e eu fui lá pedir a bênção. Apaguei as lâmpadas e deixei só a da sala acesa. Eu e minha mãe dormíamos na sala em um colchão de casal. Quando passei de frente ao pequeno altar, brinquei e apaguei a primeira vela. Minha mãe, que estava deitada no colchão, que dá para ver todo o corredor, o pequeno altar, inclusive uma parte da cozinha, disse: "Rapaz, tu não brinca com isso." Eu, tirando onda, disse que não dava nada, não. E apaguei outra vela. Minha mãe riu e mandou eu parar e mandou eu ir para perto dela. Cadê? Me perdi. Aqui. E mandou eu ir pra perto dela. Ai, meu Deus do céu. Me deitei no sofá, desliguei a lâmpada e liguei a televisão. Estava passando Big Brother. Aí fiquei assistindo e quando acabou, desliguei a televisão e me deitei no colchão. Minha mãe estava dormindo, já que pedi a bênção e ela não respondeu. Ela estava deitada com a cabeça pro lado da porta, no caminho da parede. A mulher é medrosa pra caramba. E eu com a cabeça pro lado do corredor e os pés pra porta. Deitei de barriga para cima e fechei os olhos. Eu estava acordada. Eu estava pensando nas coisas da escola. Foi quando senti algo passar a mão. Algo do tipo, pois era muito macio. Abri os olhos de imediato e olhei para minha mãe. E ela estava do mesmo jeito, dormindo. Foi quando me virei e olhei para o final do corredor e vi um vulto preto parado. Me levantei e fui andando em direção ao vulto. Essa é corajosa. E ele começou a sumir. Então voltei pro colchão e dormi. Eu já estava com todas as luzes da casa acesa, a televisão ligada até o dia amanhecer. No dia seguinte tive que ir novamente. Tentei não pensar no que aconteceu na noite passada.
Até aí tranquilo. Minha mãe foi para casa do meu avô, eu fiquei em casa jantando, quando terminei também fui. Já era umas 9 da noite, aí eu só fiz chegar e deitar no colchão. As lâmpadas apagadas, só o claro da lua que entrava pelas brechas da cortina. Mais ou menos meia-noite, vi um vulto saindo do quarto da minha prima, que muitas vezes dormia na casa do meu avô. O vulto foi para o banheiro. Ainda pensei em levantar e esperar ela sair do banheiro e fazer um susto nela. Mas como eu estava cansada, resolvi só esperá-la voltar. Mas acabei cansando e dormi. No outro dia falei com a minha mãe. Eu disse que eu não gostei que a minha prima não tinha falado com a gente na noite anterior. E a minha mãe fez cara de confusa e disse que não tinha ninguém naquele quarto. Quase tem um ataque, mas tudo bem. Eu não conseguia ficar sozinha na casa do meu avô, desde que minha avó faleceu. Aliás, dias depois que ela faleceu, eu a vi debruçada no muro da casa dela. Eu sei que era um demônio, pois quem morre não volta. Não tenho tanta certeza disso. Quando minha avó faleceu, eu tinha 5 anos. Eu ouvia passos dentro da casa, portas se abrindo, a molesta toda. Agora que teve um dia que eu realmente senti medo. Eu estava na minha casa e meu ex, que no tempo era atual, estava lá. Ficou tarde, pois tinha tido uma festa e ele dormiu lá em casa. Juntou os 2 sofás e ele e meu irmão dormiram na sala e eu no quarto. No meio da madrugada, eu estava dormindo e acordei sendo abraçada. Então me encostei no ombro de quem eu achei que era o meu namorado e aí lembrei que ele não faria aquilo. Eu não ia entrar no meu quarto no meio da noite e no mesmo instante aquilo que me abraçava começou a apertar e apertar e apertar muito e do nada me soltou. Passei a mão no escuro tentando tocar em quem tinha feito aquilo, mas não toquei em nada. O quarto não tinha porta, então dava para ver os outros cômodos. Botei as 2 mãos no chão e deixei o resto do corpo na cama. Olhei para a sala e vi meu ex e o meu irmão dormindo. Quando virei para a cozinha, a menos de 2 metros, tinha um vulto parado. Basicamente virei para debaixo do lençol, orei tanto que não sei quanto tempo eu fiquei encolhida na cama. Eu tremia tanto que os meus dentes batiam um no outro. No outro dia falei pro pessoal e ninguém sabia de nada. Depois de alguns dias eu inventei de dormir no sofá da sala e lembro que eu estava mexendo no celular com as costas viradas para a cozinha e a frente pro encosto do sofá. Estava com o lençol por cima da cabeça. Então algo começou a cochichar no meu ouvido. Me descobri na mesma hora e liguei a lanterna do celular e não tinha ninguém lá. Apenas eu. Graças a Deus essas coisas diminuíram bastante. Basicamente não vejo, não ouço e nem sinto mais nada. Não desejo isso para ninguém. Desculpa o texto enorme. Eu mando um beijo, amo seu canal. Depois conto mais relatos, pois ainda teve muitas experiências. Um beijo para você. Muito obrigada pelo relato. Então, essas coisas acontecem, isso tudo aconteceu na casa do seu avô. E sempre é pro lado da cozinha. Cozinha, sala, ali. Não, é cozinha, sala, o quarto. Bom, tá por ali, né? E isso só depois que a avó morreu? Enfim. Tá louco. Eu também não ia passar a noite tranquila nesses lugares, não. Nesses lugares aí não ia ficar muito tranquila, não. Bom, pessoal, então, por hoje é só. Vamos terminando por aqui este tipo ao vivo. Um beijão pra vocês, um bom sábado aí. O tipo ao vivo mais curto, né, do que o ao vivo. A gente não tem aí a nossa interação no superchat, no chat. Mas deixem aqui nos comentários, ok? Bom sábado, bom domingo e a gente se vê amanhã de novo, ok? Um beijão pra vocês e até mais. Fui!